Passamos agora às intervenções de diversos grupos parlamentares. Tem a palavra para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este debate, segundo o que a direita nos dizia há 3 anos atrás, é uma impossibilidade. Não era possível este Governo durar 3 anos, não era possível chegarmos ao 4º Orçamento de Estado de uma maioria parlamentar que depende de apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Esta política, dizia o CDS em 2015, era a política da ruína de Portugal e que a bebedeira de 6 meses de medidas traria depois uma enorme ressaca. E o PSD falava em 2015 das promessas falsas que existia nesta maioria parlamentar. Como agora se silenciaram estas críticas e pretendem fazer esquecer este passado. Mas há uma praxe que o Partido Social Democrata trouxe desde 2015 e essa praxe é a intervenção de Maria Luís Albuquerque. Vejamos o que é que ela dizia na altura. Serão pagas por todas nós, pelos nossos impostos, com a perda dos nossos postos de trabalho, com reduções de oportunidades para os nossos filhos, condenando as próximas gerações à precariedade e à incerteza. Senhoras e senhores deputados do PSD, se esta é a pitonisa de serviço do vosso partido, então temos que concluir que necessita de mudar a bola de cristal. Porque ela está parada no tempo, senhores deputados. Está parada no tempo. Mas há uma promessa que nós queremos cobrar neste último orçamento da legislatura. É que nós não nos esquecemos o que Pedro Passos Coelho disse. E por isso, se há seriedade na bancada do PSD, eu quero perguntar-vos se levam a sério esta palavra, esta frase, e eu vou lê-la, ipsis verbis. Dizia Pedro Passos Coelho: se pudéssemos todos devolver salários, pensões e impostos, e no fim as contas batessem todas certo, isso seria fantástico. Se isso funcionar, passarei a defender o voto no PS, Bloco de Esquerda e PCP. Da parte do Bloco de Esquerda, nós não queremos esse apoio. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, veja lá se não quer fazer esse convite. Senhores deputados, senhoras deputadas, a direita diz 2 coisas parecidas sobre este Orçamento de Estado. O PSD diz que é eleitoralista, apesar de não conseguir criticar nenhuma medida em concreto. Não cheira bem ao PSD. E o CDS diz que é um eleitoralismo lá, jeito toma lá, dá cá, porque não aceita algumas das propostas que diz são novamente as promessas falsas que são feitas ao país. Senhoras e senhores deputados da direita, 3 anos depois de terem saído do governo, continuarem agarrados a que o único bom orçamento é aquele que corta na vida das pessoas, é estarem ainda assombrados pela Troika. Vocês já não precisam de uma nova inspiração, precisam é de um exorcismo. E isso, senhoras e senhores deputados, não é connosco. Mas diz-nos a direita, repetiu várias vezes o PSD, pela voz do deputado Hugo Soares, pela voz do deputado António Leitão Amaro, que há um aumento de impostos neste Orçamento de Estado. Ora, eu vou citar a UTAU, que diz que o aumento projetado para os impostos diretos, o aumento projetado para os impostos indiretos, assim é que é compensado por um desagravamento da carga fiscal sob a forma de impostos diretos. E no cômputo geral, de 2018 para 2019, a carga fiscal baixa. Ora, os senhores e as senhoras deputados, que tanto têm agarrado o relatório da UTAU para fazer perguntas ao Governo, pareceram esquecer esta parte que é a conclusão óbvia. É mentira o que dizem quando há um aumento da carga fiscal para 2019. É mentira! Não tenho outra forma de dizer.
Senhoras e senhores deputados, não há emojis para tamanho descaramento da direita neste debate. Não há. De facto, não há. Senhor Primeiro-Ministro, mas devo dizer-lhe que nós nos orgulhamos quando ouvimos algumas afirmações de membros do Governo. Por exemplo, quando o Sr. Primeiro-Ministro dizia, ainda há dias, que a direita defende, para aumentar a competitividade do país, era preciso baixar salários e fragilizar direitos laborais. E dizia o Sr. Primeiro-Ministro, a verdade é que aumentámos o salário mínimo em 16, 17 este ano e fiquem a saber que vamos aumentar em 2019. Nós orgulhamos-nos com estas palavras, porque o Sr. Primeiro-Ministro não foi a eleições com nenhuma destas propostas de aumento, nenhuma delas. Orgulhamos, por exemplo, quando ouvimos o Ministro Mário Centeno dizer que este orçamento completa um enorme alívio fiscal, porque foi a eleições para manter por mais tempo a sobretaxa de IRS e rejeitava, porque rejeitou durante vários anos, qualquer alteração nos escalões de IRS. Orgulhamos-nos quando ouvimos o Sr. Ministro dizer que até vai reduzir o ISP, porque ainda há meio ano atrás nos dizia que era impossível, que era disso que dependia as contas públicas e por isso orgulhamos destas mudanças de posição. Orgulhamos, por exemplo, quando o Sr. Ministro Manuel Leitor vem agora dizer que o ensino superior é de facto uma obrigatoriedade e o seu acesso deve ser livre. No entanto, só na 25ª hora da negociação deste Orçamento de Estado é que o Governo aceitou reduzir o valor das propinas. Orgulhamos-nos quando o Ministro Vieira da Silva vem dizer que a atualização automática das pensões e o aumento extraordinário das pensões garantem a recuperação do poder de compra. É que nas eleições prometia congelar as pensões durante 4 anos. Vai repetir isso daqui a poucas horas, quando fazer o encerramento deste debate. E por isso, destas palavras, nós concluímos que os grandes vencedores destes últimos anos foram, de facto, os cidadãos, as cidadãs, eleitoras e eleitores em Portugal, que disseram que havia uma alternativa à desistência do PSD e do CDS, mas também alguma apatia do PS no que toca a lutar por medidas de progresso. E foi essa alteração de fundo que resultou numa mudança das políticas, porque deu à esquerda a capacidade de influenciar nas escolhas orçamentais. E por isso, quando nós olhamos para os resultados económicos desde 2015, há uma dúvida que paira no ar. É se eles aconteceram com o Partido Socialista ou apesar do Partido Socialista. É que demasiadas vezes ouvimos dizer que a grande virtude do Partido Socialista é ser o ABS, o travão destas escolhas orçamentais. E que é nesse travão que está a virtude. Ora, é exatamente ao contrário. Sempre que nós acreditamos que era possível uma política de redistribuição de rendimentos, ela ajudou as pessoas, ajudou o país e ajudou as contas públicas. E é por isso que esta diferença nas perspectivas é o repto que agora é feito para este Orçamento de Estado. Sabemos que há outra coisa que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental disse, porque nós, senhoras e senhores deputados, lemos o relatório todo, não só as partes que interessam. E o tal diz que há um orçamento para o Parlamento ver e outro para a Comissão Europeia avaliar. E eu creio que isso não é sério de se fazer. Sabemos que cativações são instrumentos de gestão orçamental. Sempre o soubemos e os recordistas da direita mostraram isso à sociedade. Sabemos que a suborçamentação é o pecado de diversos governos e, novamente, a direita foi a recordista nessa suborçamentação. Agora, o que nós não percebemos é quem se conseguiu agora convencer que aquilo que é o contrário do que defendia em 2015 é o que tem de mais-valia para apresentar depois de 3 anos do governo, continua a achar que não deve dar os passos necessários para levar esta recuperação até ao final. É que nós desperdiçamos 2.000 milhões de euros de recuperação económica que não fomos capazes de introduzir no SNS, na escola pública, porque o Sr. Ministro das Finanças preferiu ter um déficit para Bruxelas ver e não um orçamento para responder às necessidades do país. Se em 2019 a prioridade for novamente
o déficit de 0,2 e a garantia que tem uma meta para Bruxelas ficar agradada, novamente teremos um resultado da economia aquém do que seria possível e uma redistribuição de riqueza aquém do que seria necessário para o nosso país. Esta é a escolha de fundo que nós temos neste debate orçamental. E por isso, hoje que termina o tempo do Governo participar no processo orçamental, em que entrega à Assembleia a sua proposta, começa o tempo da Assembleia da República discutir as suas ideias sobre o Orçamento de Estado. E da parte do Bloco de Esquerda, saibam todas as senhoras e senhores deputados, saiba o país que nós não consideramos que esteja fechada a proposta, por exemplo, sobre a energia, e podemos ainda ir mais longe no baixar a fatura de energia. Não consideramos que esteja fechada a pasta das longas carreiras contributivas e da resposta à dignidade necessária para quem começou a trabalhar muito novo, e abriremos esse dossiê na especialidade, e não consideramos que esteja fechada a matéria do IVA de espetáculos. Alguns exemplos já foram dados publicamente e aqui elenco, mas que não esgotam as nossas propostas. Senhoras e senhores deputados, em cada uma destas propostas não é um governo que vai votar. São deputadas e deputados. E se há alguma coisa que o país aprendeu em 2015, é quem de facto, nesta conjuntura, define o resultado da política são as deputadas e os deputados deste Parlamento. E esta é a nossa responsabilidade disso.